Câmara de Pouso Alegre dá início aos trabalhos em 2021. Mesa diretora da Câmara se reúne para deliberar as atividades parlamentares. Motoristas passam por treinamento para a utilização de novos ônibus escolares. Renda mínima deve ser discutida na Câmara Federal em 2021. Caminhão-tanque carregado com gás de cozinha tomba e fecha MG 173 próximo à BR 459. Esses são os destaques do Jornal da Câmara que começa agora. Olá, sou o jornalista Lucas Silveira e este é o Jornal da Câmara. Embora o mês de janeiro seja marcado pelo recesso parlamentar, período em que não há realização de sessões ordinárias, em Pouso Alegre, os vereadores que tomaram posse no primeiro dia de janeiro já deram início aos trabalhos. O presidente da Câmara, vereador Bruno Dias, do Democratas, realizou a distribuição dos gabinetes aos parlamentares, de modo que os respectivos assessores já pudessem se organizar para o atendimento ao público e trabalhos administrativos. Os servidores da Câmara Municipal também se reuniram com o presidente Bruno Dias para passar as principais atividades em andamento em cada setor. O vice-presidente da Casa, vereador Eliselto Guido, do Patriota, acompanhou alguns dos encontros realizados pelo presidente. Bruno Dias pretende que os trabalhos sejam realizados com transparência, ética e eficácia, para que os resultados possam, de fato, alcançar o público naquilo que for necessário. A Câmara dos Deputados tem várias propostas que tratam do combate à pobreza e à desigualdade de renda e devem entrar na pauta de debate e em votação em 2021. Algumas sugerem reformulações ao programa Bolsa Família e ao auxílio emergencial. O objetivo de todas elas é enfrentar o grave problema social que faz do Brasil o segundo país mais desigual do mundo, de acordo com a ONU. Segundo o levantamento do IBGE, quase 14 milhões de brasileiros viviam em situação de extrema pobreza em 2019. São pessoas que sobrevivem com cerca de R$ 151 por mês e representam 6,5% da população do país. Esse número vem crescendo desde 2014. O combate à pobreza deve ser alvo de debate em 2021 na Câmara, onde tramitam pelo menos 10 propostas que sugerem a reformulação do programa Bolsa Família ou a criação de políticas semelhantes de transferência de renda. Os projetos de lei começaram a ser debatidos na comissão especial em 2019, mas a pandemia atrasou os trabalhos. Uma das sugestões prevê mudanças no auxílio emergencial criado para socorrer a crise provocada pela Covid. O benefício seria prorrogado por mais 10 meses em 2021. Ao findar os 10 meses, aqueles que estavam nas condições impostas pelo programa Bolsa Família, que leva em conta o corte de renda per capita, eles migrariam para o programa Bolsa Família. Dessa forma, nós teríamos aí um aumento de 7 milhões de pessoas que poderiam ser beneficiadas com esse programa de distribuição de renda. O governo federal já acenou para a criação de um novo programa de transferência de renda, mas o Bolsa Família deve continuar como é em 2021. O governo estima destinar 35 bilhões de reais para o programa, mais do que o que foi gasto em 2020. O próprio presidente ressaltou que em relação ao programa Bolsa Família, que vamos tentar aumentar um pouquinho, e isso é necessário. Independente da renovação ou não desse auxílio, podemos ter a certeza de que o governo, o Brasil, prestará auxílio aos que necessitam, seja de forma emergencial, seja de forma de um outro programa. Deputado da base aliada do governo, General Peternelli citou as propostas de reforma tributária como também importantes para combater a desigualdade social. A reforma tributária é fundamental. A emenda substitutiva número 20 à PEC 45 simplifica o sistema fiscal, combate a corrupção, permite não cobrar impostos das pessoas de baixa renda. Tenho certeza
de que essa medida ajudaria muito nessa atividade. Já a oposição tem outras propostas consideradas indispensáveis para combater a pobreza e a desigualdade de renda nos próximos anos. Deputados lembram que o Brasil é o segundo país com maior concentração de renda no mundo, de acordo com o relatório da ONU publicado em 2019. Aqui, 10% da população mais rica detém mais da metade da renda total do país, 55%. É fundamental que a gente taxe as heranças de uma maneira a provocar a distribuição de renda. Isso acontece em vários lugares capitalistas do mundo. É muito importante que no imposto de renda se cobre sobre o lucro. Até hoje, no Brasil, pouquíssimos países, só o Brasil e a Estônia, não cobram taxa sobre os lucros no imposto de renda. É fundamental taxar as grandes fortunas, como acontece em diversos lugares do mundo. Se não tomarmos as medidas para fazer com que a desigualdade social no Brasil se reduza, não teremos a erradicação da pobreza. É importante pensar esse país como um todo. Quando os mais pobres são atendidos e vivem com dignidade, a vida de todos os brasileiros melhora. Confira agora as ofertas de emprego oferecidas pelo CAC, Centro de Apoio ao Cidadão, em parceria com a CIPA. Atenção às vagas de emprego oferecidas pelo CAC, Centro de Apoio ao Cidadão, em parceria com a ACIPA, a Associação do Comércio e Indústria de Pouso Alegre. Operador de escavadeira hidráulica, operadores de trator de esteiras, auxiliar de produção solda SMG, analista fiscal, tecnólogo em RH ou ciências contábeis, assistente de logística, técnico em química PCD, professor de farmácia, atendente de farmácia, tosador ou tosadora, auxiliar de limpeza do sexo masculino, auxiliar técnico, consultor externo, motorista D. Fonoaudiólogo, técnico em informática, requisitos, curso técnico em informática e 6 meses de experiência. O CAC fica na Câmara Municipal de Pouso Alegre, Avenida São Francisco, número 320, no bairro Primavera. O horário de funcionamento do CAC é das 9 da manhã às 6 da tarde. Para mais informações, você pode ligar no 3429-6512. Você pode ainda mandar o seu currículo para o e-mail vagascac@gmail.com. CAC, Centro de Apoio ao Cidadão. O debate sobre a reforma administrativa vai esquentar em 2021. Para o governo, a reforma pode permitir mais desenvolvimento, já a oposição acha que ainda há muitos pontos a serem discutidos. Vamos a Brasília, confira. O Executivo aposta na aprovação da reforma administrativa em 2021. Segundo o líder do governo, o deputado Ricardo Barros, a votação encaminhada pelo presidente Jair Bolsonaro vai permitir a retomada do desenvolvimento econômico no cenário pós-pandemia, sem falar no aumento da competitividade da indústria nacional e na construção de um Estado mais leve e eficiente para os contribuintes. O líder do governo acredita no sucesso da empreitada, porque, para ele, o atual Congresso é reformista. Entretanto, como era de se esperar, existem pontos de vista a favor e contra a reforma administrativa. Creio que ano que vem nós vamos avançar com a reforma administrativa. Aproveitar os novos gestores municipais que se elegeram a partir de agora, que tomam posse no dia 1º, vão ver a dificuldade que é as suas folhas de pagamento, às vezes suas prefeituras inchadas e sem sobrar recurso para investimento tão necessário para a população. Então, talvez até com uma pressão popular, uma pressão da base dos municípios, nós possamos fazer uma pressão democrática ao Congresso Nacional para que a Câmara vote o mais rápido possível essa reforma administrativa que torne mais ágil, mais competente e privilegie o serviço público de qualidade. Essa é a nossa intenção, essa é a nossa esperança, que os próximos gestores, que a base, que os municípios possam nos pressionar para que essa reforma saia o mais rápido possível, que ela é muito necessária para o Brasil, assim como a tributária. A reforma administrativa é um erro e tem sido conduzida com base em premissas que são falsas. O governo sequer apresentou os dados que embasaram a proposta.
e nós continuamos cobrando. A Frente Servir Brasil teve atuação fundamental para suspender a reforma esse ano e adiá-la para 2021. Trabalhamos na produção de dados justamente para mostrar a incoerência da proposta e qualificarmos o debate. A gente conseguiu adiar para o ano que vem a PEC emergencial, que abre caminho para corte de salário e de jornada de trabalho de servidores públicos. Acontece que o custo da máquina pública brasileira é de 13% do produto interno bruto, em vez dos 5 a 9% dos outros países. Por isso, na reforma administrativa, o líder do governo, Ricardo Barros, defendeu a possibilidade de demissão de servidores que não tiverem o desempenho adequado e de premiação daqueles que trabalham melhor, o que não é possível hoje em dia. A polêmica, no entanto, continua e só será resolvida em plenário no ano novo. A reforma oferece vários riscos. Ao questionar a estabilidade do servidor público, a proposta pode abrir espaço para a corrupção e para o compadrio, com indicações políticas em espaços que deveriam ser técnicos. A reforma tende a piorar as condições de trabalho dos servidores, com sobrecarga para os que ficarem. Com isso, a gente vai ter a redução na qualidade do serviço público. A ideia é fazer com que o serviço público seja mais competente, seja mais ágil, tenha mais resultado, fazer uma política de resultados. Por isso, se a população sentir algo com a reforma administrativa, vai ser a melhoria do serviço público, que a gente possa privilegiar o resultado, a competência e a melhoria do serviço público. Isso, a reforma administrativa não tem nenhum prejuízo à população, e sim ganhos, porque ela vai ter um serviço de melhor qualidade. Na minha opinião, a reforma administrativa encontra-se atrasada. Ela deveria ser antes da reforma tributária, ela deveria estar mais adiantada. Você vai ver ainda nesta edição do Jornal da Câmara que a mesa diretora da Câmara se reúne para deliberar as atividades parlamentares. E mais, motoristas dos ônibus escolares da frota de Pouso Alegre passaram por um treinamento para a utilização de novos veículos adquiridos. Não saia daí. Você sabe o que são direitos civis, políticos e sociais? Olha só, todos são direitos garantidos a nós, cidadãos. Os direitos civis nos asseguram o direito à liberdade. É por meio dele que nós somos livres para escolhermos a nossa profissão, a nossa religião, a ideologia política e também para nos expressar sem nenhum tipo de censura. Já os direitos sociais são os direitos garantidos e mantidos pelo Estado, como o direito à educação, à saúde, ao trabalho, moradia, lazer, segurança, assistência, previdência social e o transporte. E os nossos direitos políticos são os direitos de votar e ser votado, protestar e associar-se a partidos. Enfim, é o direito de participar ativamente da vida política do nosso país. Viu só? Agora você sabe. Na dúvida, não compartilhe. Confiança não é algo que se ganha da noite pro dia. É difícil a gente acreditar totalmente nas coisas que um desconhecido fala. Com fontes de informação, também deve ser assim. Receber um link com alguma coisa chocante ou absurda? Cheque. Sempre cheque. Tem alguma coisa de errado com o endereço? É de um site que você costuma acessar? Ou você nunca viu essa página antes? Precisamos suspeitar toda vez que recebemos informações estarrecedoras, principalmente em sites desconhecidos. Procure sempre um telefone ou um endereço de contato e também aquela seção Quem Somos. E é sempre bom lembrar, na dúvida, não compartilhe.
sonho é realidade. Quando cheguei aqui para viver, eu consegui tudo que sempre quis. As primeiras normas eleitorais no Brasil. A primeira Constituição brasileira, outorgada por Dom Pedro I em 1824, definiu as primeiras normas de nosso sistema eleitoral. Ela criou a Assembleia Geral, o órgão máximo do Poder Legislativo, composto por duas casas, o Senado e a Câmara dos Deputados, a serem eleitos pelos súditos do Império. O voto era obrigatório e se podia votar por procuração. Só tinham capacidade eleitoral os homens com mais de 25 anos de idade e uma renda anual determinada. Estavam excluídas as mulheres, os assalariados em geral, os soldados, os índios e, evidentemente, os escravos. Motoristas de ônibus escolares da frota de Pouso Alegre passaram por um treinamento para a utilização de novos veículos adquiridos. Ao todo, 45 motoristas, entre terceirizados e efetivos, receberam treinamento sobre os detalhes do funcionamento dos novos ônibus adquiridos pela Prefeitura de Pouso Alegre. Na ocasião, puderam compreender como operar os dois modelos distintos de veículos. Além disso, o treinamento serviu para que os profissionais compreendessem como utilizar os elevadores disponíveis nos ônibus para acessibilidade de pessoas com deficiência. No total, 22 novos ônibus foram adquiridos com os recursos do Fundo Nacional de Educação Básica, Fundeb, através do programa Caminhos da Escola do Governo Federal, em um investimento que chega a R$ 6.264.000. Um caminhão-tanque carregado com gás de cozinha tombou e interditou o MG 173 próximo ao acesso à BR-459 entre Cachoeira de Minas e Santa Rita do Sapucaí. O acidente foi na manhã desta terça-feira. Não houve feridos. Equipes da Polícia Militar, Rodoviária e do Corpo de Bombeiros estiveram no local. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o eixo do caminhão estourou, provocando o tombamento do veículo, que ficou atravessado na rodovia, fechando as pistas nos dois sentidos. Segundo o Corpo de Bombeiros, um outro caminhão-tanque veio para fazer o transbordo da carga, para em seguida liberar a rodovia. Depois do intervalo, preços da indústria subiram 1,39% em novembro e mais. Mesa diretora da Câmara Municipal se reúne para deliberar as atividades parlamentares. Voltamos já. Você sabe o que são direitos civis, políticos e sociais? Olha só, todos são direitos garantidos a nós, cidadãos. Os direitos civis nos asseguram o direito à liberdade. É por meio dele que nós somos livres para escolhermos a nossa profissão, a nossa religião, a ideologia política e também para nos expressar sem nenhum tipo de censura. Já os direitos sociais são os direitos garantidos e mantidos pelo Estado, como o direito à educação, à saúde, ao trabalho, moradia, lazer, segurança, assistência, previdência social e o transporte. E os nossos direitos políticos são os direitos de votar e ser votado, protestar e associar-se a partidos. Enfim, é o direito de participar ativamente da vida política do nosso país. Viu só? Agora você sabe. Na dúvida, não compartilhe. Confiança não é algo que se ganha da noite pro dia.
É difícil a gente acreditar totalmente nas coisas que um desconhecido fala. Com fontes de informação, também deve ser assim. Receber um link com alguma coisa chocante ou absurda? Cheque. Sempre cheque. Tem alguma coisa de errado com o endereço? É de um site que você costuma acessar? Ou você nunca viu essa página antes? Precisamos suspeitar toda vez que recebemos informações estarrecedoras, principalmente em sites desconhecidos. Procure sempre um telefone ou endereço de contato e também aquela seção Quem Somos. E é sempre bom lembrar, na dúvida, não compartilhe. Homem que gosta de construir, mulher bonita me faz sorrir. Cidade cresce, vai se expandindo, já é orgulho pro meu país. Vive, trabalha, estuda e é feliz. Aqui o sonho é realidade. Quando cheguei aqui para viver, eu consegui tudo que sempre quis. As primeiras normas eleitorais no Brasil. A primeira Constituição brasileira, outorgada por Dom Pedro I em 1824, definiu as primeiras normas de nosso sistema eleitoral. Ela criou a Assembleia Geral, o órgão máximo do Poder Legislativo, composto por duas casas, o Senado e a Câmara dos Deputados, a serem eleitos pelos súditos do Império. O voto era obrigatório e se podia votar por procuração. Só tinham capacidade eleitoral os homens com mais de 25 anos de idade e uma renda anual determinada. Estavam excluídas as mulheres, os assalariados em geral, os soldados, os índios e, evidentemente, os escravos. A Comissão de Infraestrutura do Senado aprovou neste ano o novo marco legal do setor elétrico. A proposta abre oportunidades para pequenos consumidores optarem por fontes limpas de energia. Em 2021, esse pode ser um dos primeiros temas a serem debatidos pelos senadores. Vamos a Brasília. Instaladas em 2017 no teto do prédio, as placas captam a luz do sol. O sistema converte em corrente elétrica mais que suficiente para movimentar os elevadores e iluminar as áreas comuns do condomínio. A conta de energia, que era de R$ 1.800, baixou para R$ 500 mensais. Um aplicativo permite acompanhar a produção e o consumo. Os moradores estão muito satisfeitos.
que levou vocês a fazer esse investimento aqui? Duas coisas. Um motivador, como sempre, é a redução de custo do condomínio, né? E a preocupação com o meio ambiente, né? Ter a geração de energia limpa. No caso, nós estamos aqui suprindo a necessidade da parte do prédio, não dos apartamentos, né? Para os elevadores, a iluminação, né? Funcionamento de tudo, principalmente os elevadores, né? Que é o que funciona mais durante o dia, né? Mesmo com todas as vantagens, ainda falta 1 ano e meio para que o investimento de R$59 mil seja recuperado. Será que iniciativas como essa não deveriam ser incentivadas pelo poder público? Energia limpa de fontes renováveis a preços competitivos ao alcance de todos. Esse é um dos objetivos do novo marco regulatório do setor elétrico, já aprovado na Comissão de Infraestrutura do Senado. O texto original é de 2016, mas ganhou cara nova no substitutivo do senador Marcos Rogério. Só que o senador Jean Paul Prats quer aprimorar o projeto antes de ser encaminhado para a Câmara dos Deputados. Hoje, apenas os consumidores acima de 3.000 kW podem escolher livremente seus fornecedores. Caso aprovado o projeto, em 42 meses todos os usuários poderão optar pelo mercado livre de energia. A proposta visa corrigir distorções, como a que penaliza os consumidores regulados atendidos pelas distribuidoras, enquanto os grandes consumidores, com acesso ao mercado livre, pagam um preço menor por quilowatt, numa espécie de subsídio. Por outro lado, as operadoras de hidrelétricas perderiam a bonificação de outorga, hoje incluída na conta de luz dos consumidores comuns. Os preços da indústria subiram 1,39% em novembro de 2020 em relação ao mês anterior. Apesar da alta, houve desaceleração em relação ao resultado de outubro, quando o índice registrou a maior alta da série histórica, 3,41%, iniciada em 2014. A inflação na indústria em novembro foi a menor observada em 5 meses, mas o indicador já registra 16 altas consecutivas e elevações históricas nos acumulados do ano, 18,92%, e dos últimos 12 meses, com 19,69%. Os dados são do Índice de Preços ao Produtor, IPP, que mede a variação dos preços de produtos na porta da fábrica, sem impostos e frete, de 24 atividades das indústrias extrativas e da transformação, divulgados pelo IBGE. Os valores acumulados são os maiores de toda a série do IPP, iniciada em janeiro de 2014. Segundo o IBGE, em novembro, 19 das 24 atividades analisadas apresentaram variações positivas na comparação com o mês anterior. A atividade alimentar, 2,76%, foi a principal responsável pela elevação do índice. E a mesa diretora da Câmara Municipal de Pouso Alegre se reuniu hoje para deliberar as atividades parlamentares. Na tarde desta terça-feira, 5 de janeiro, foi realizada a primeira reunião oficial entre os membros da mesa diretora da Câmara Municipal de Pouso Alegre. O encontro aconteceu na sala da presidência e definiu metas e trabalhos para o ano de 2021. A mesa diretora está composta pelos vereadores Bruno Dias, do DEM, como presidente, Eliselto Guido, do Patriota, como primeiro vice-presidente, Dionísio do Pantano, do PSDB, como segundo vice-presidente, Leandro Moraes, do PSDB, como primeiro secretário, e Miguel Júnior Tomatinho, do PSDB, como segundo secretário. Na reunião, foram debatidos diversos assuntos que visam trazer melhores resultados nos trabalhos do Poder Legislativo, tanto na tramitação de projetos, com a dinamização das atividades das comissões permanentes, quanto nas questões administrativas. Os objetivos dessa reunião foram estabelecer os planos de trabalho, para o ano de 2021, colocar a par da comissão todos os processos licitatórios, todos os processos de compra, os contratos em andamento. Então eu tomei pé de tudo isso, informei a comissão de tudo aquilo que a Câmara está passando, dando uma satisfação para a mesa diretora e também apresentando a equipe gestora aqui da Câmara para a comissão. E a perspectiva é muito agradável, sabe? A gente quer fazer um trabalho honesto, um trabalho muito bem feito, junto com a mesa, junto com os vereadores e a população de Pouso Alegre. A gente está muito animado em fazer um ótimo trabalho, tá junto à população para trabalhar, fazer o melhor possível. Nós estamos muito animados e empenhados em desenvolver um trabalho da melhor forma possível para refletir num bom serviço diretamente para a população. 2021 nós teremos aí inúmeros desafios, mas com toda certeza o empenho e a motivação do time será muito maior
e nós vamos lutar para fazer uma legislatura tranquila e que, de fato, seja uma voz ativa da população aqui na Câmara. Minha expectativa é muito positiva para trabalhar para o bem da população de Pouso Alegre. Esse ano é um ano de muito aprendizado, onde vou colocar todas as minhas forças para lutar por Pouso Alegre. O Jornal da Câmara fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Até a nossa próxima edição.